Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao conteúdo da disciplina de Sistemas de Informação. Hoje vamos trabalhar com e-business. O termo e-business costuma ser confundido com e-commerce, só que na verdade o e-business ele deriva do e-commerce. E na verdade ele é a realização dos negócios na internet, não apenas com os fins de compra e venda, mas também de atendimento ao cliente e de colaboração com seus parceiros de negócios. O que difere do e-commerce, que refere-se basicamente apenas às transações online. Então perceba que, na prática, e-business geralmente envolve e-commerce, mas nem todo e-commerce de fato envolve e-business. A principal diferença entre eles é que o primeiro, e-business, também se refere à troca de informações online, como, por exemplo, uma fábrica que permite que seu fornecedor monitore seu programa de produção, ou como uma instituição financeira que permite que seus clientes revejam suas contas bancárias de cartão de crédito e hipotecas. Podemos ainda propor um outro exemplo, como um fornecedor que tem acesso aos dados de estoque de determinado produto que uma loja vende. Assim, quando esse produto estiver baixo, ele pode propor uma nova venda para aquela loja. Modelo de business. O modelo de business é a forma de condução do e-business na internet. Essa condução a qual é referido o texto faz referência especificamente às entidades envolvidas na relação ou transação. E no que diz respeito a essas transações, o e-business, eles se dão entre duas principais entidades, não são as únicas, mas são as principais, que são empresa e clientes. Os principais tipos de relação de negócios são troca de bens e serviços entre as empresas, que é chamado de relação de empresa a empresa, o business to business, chamado também de B2B, e também essa troca de bens e serviços com o consumidor, chamado também de relação entre a empresa e consumidor, business to consumer, ou ainda B2C. Estes são os principais tipos de relação de negócio no e-business, B2B e B2C, mas não são os únicos, conforme a gente vai ver mais adiante. Como mencionado, em relação a empresa a empresa ou B2B, aplica-se a compra e venda entre empresas através da internet. Podemos ter exemplo desse tipo de relação como o acesso online a dados, como data de espera da remessa, data de entrega, status da remessa, dados esses fornecidos por um vendedor ou por um fornecedor para uma determinada empresa. Ou seja, estabelece uma relação de empresa para empresa. Nesse contexto, o termo mercados eletrônicos ou e-marketplace são comunidades de negócios interativos que formam um mercado central em que múltiplos compradores e vendedores podem exercer atividade de business. Vale observar que estamos tratando de relação B2B, empresa a empresa. Então, esses mercados eletrônicos, eles são utilizados por muitas empresas. Geralmente são utilizados para estabelecer cotação de preços de determinados produtos. Então, tarefas que geralmente demandavam bastante tempo das empresas, agora podem ser resolvidas de forma mais rápida. É por isso que muitas empresas, parceiros de negócio, oferecem essas automações nesse tipo de serviço, nesses tipos de mercados eletrônicos. Isso geralmente proporciona para essas empresas maior rapidez, maior agilidade nas organizações e, consequentemente, melhoria nos seus negócios. Temos ainda o modelo mais comum, que é a empresa consumidor, ou ainda B2C. Esse B2C se aplica a qualquer negócio que venda seus bens e serviços aos consumidores pela internet. Então, quando vocês estão realizando uma compra em um site eletrônico, como por exemplo o site da Amazon, ou o site do Submarino, Americanas, Magazine Luiza e assim por diante, vocês estão participando diretamente desse modelo, do modelo B2C, onde o consumidor está realizando negócio de um bem ou serviço diretamente com a empresa. B2C. Essas lojas, a quais são realizadas essas compras nesse site que eu acabei de mencionar, são classificadas pelo termo e-shop.
conhecida popularmente aqui no país como loja virtual, que também é chamada de Store ou e-tailer, e é uma versão de uma loja de varejo em que consumidores podem comprar a qualquer hora sem ter que sair de casa. Um outro termo utilizado também nesse contexto é o e-mall, que consiste de um número de e-shops e funciona como um portal por meio do qual o visitante pode acessar outros e-shops. Isso consiste no local onde você tem um grupo de lojas. Então é como se você entrasse num site para realizar uma compra e lá naquele site você teria acesso a muitas lojas que vendem diversos produtos. Geralmente o e-mall ele tem uma participação nos lucros dessas lojas. Bom, essa ilustração ela representa esses modelos que nós estamos vendo. O primeiro, o B2B, que é a relação de empresa por empresa através da internet, assim como também o último que nós vimos, que é a relação entre empresas e consumidores, também através da internet, que é o B2C. E agora a gente vai trabalhar com relação de consumidor para a empresa, assim como também consumidor a consumidor. A relação consumidor e empresa, C2B, ela se aplica a qualquer consumidor que venda seus bens ou serviços para uma empresa através da internet. Podemos ter como exemplo aí aqueles bancos de imagens online. Neles, os fotógrafos ou produtores de vídeo expõem seus trabalhos, disponibilizando estes para as empresas que quiserem adquiri-los, e assim, dessa forma, oferecendo preço por cada peça. Há ainda a relação entre consumidor e consumidor, ou C2C. Esse modelo aplica-se a sites que oferecem principalmente bens e serviços de assistência aos consumidores que interagem entre si pela internet. Ou seja, uns consumidores vendem bens e serviços para outros consumidores através da internet. Geralmente esse tipo de relação ele se dá através de um intermediador por uma empresa, mas a transação em si ela é aplicada, ela é efetuada entre os clientes, entre os consumidores. Temos como exemplo desse tipo de modelo sites como o eBay, o OLX, Mercado Livre. São sites em que os clientes eles podem disponibilizar produtos e outros clientes, outros consumidores realizar a compra desses produtos. Vamos ver algumas estratégias organizacionais para o e-business. Para ser bem-sucedida no e-business, uma empresa deve dominar a arte das relações eletrônicas. Os meios tradicionais de aquisição de clientes, como propagandas, promoções, relações públicas, são muito importantes quando se trata de um website. Vale observar que aqui não se trata somente de compra e venda, mas no que diz respeito realmente às estratégias da empresa. As principais áreas de negócio que se beneficiam disso são
marketing e vendas, serviços financeiros, aquisição, atendimento ao cliente e intermediários. Marketing e vendas. A venda direta foi o primeiro tipo de business e provou ser o trampolim para operações comerciais mais complexas. Sucessos como eBay, Mercado Livre provocaram o crescimento desse segmento, comprovando a aceitação do consumidor. Neste sentido, os departamentos de marketing e vendas tiveram e ainda têm um papel fundamental. Uma das vantagens da utilização desses recursos de marketing e vendas através da internet é que empresas grandes e pequenas, ou ainda especializadas, podem usar seu site de vendas online para vender em uma base mundial com um custo baixo. Essa capacidade de explorar mercados internos expandidos, ou mesmo mercados internacionais, pode gerar um aumento imediato de receita para artistas, fabricantes de joias, vinícolas, entre outros. E também na internet, esses departamentos podem gerar receitas de forma indireta. Geralmente, isso se dá por algumas inovações que só o web business pode proporcionar, como, por exemplo, os conhecidos anúncios online. Quem aí nunca acessou um site de sua preferência ou não, onde, num canto, numa barra lateral, estava alguma informação de alguma propaganda? Propagandas essas que geralmente são oriundas de buscas que o usuário fez na internet. Como, por exemplo, o usuário ele faz a busca sobre um notebook específico e, durante algum momento na navegação de um site X, ele vê um anúncio daquele produto ou de um produto similar. Isso geralmente é oriundo do Google Ads, que ele monitora suas buscas no Google para proporcionar propagandas voltadas para o que você está pesquisando na internet. Esse tipo de serviço geralmente é contratado por empresas para exibir seus produtos diretamente para os usuários interessados nestes. Há também os anúncios pop-up, que são aquelas pequenas janelas web contendo uma propaganda que aparece geralmente sobreposta à página original. E tem uma série de outras ferramentas que são utilizadas para esse fim. Eu sugiro que vocês deem uma olhada no conteúdo relacionado a isso no livro, na página 75. Serviços financeiros. Os websites de serviços financeiros estão desfrutando de um rápido crescimento, uma vez que ajudam a todos, como empresas, consumidores, a distribuir informações financeiras com maior comodidade do que outros canais. Essas informações financeiras dizem respeito às informações de pagamento através de transações online. Por exemplo, atualmente é bastante popular o meio de cartão de crédito entre os consumidores para realizar pagamento. As empresas utilizam outras formas de pagamento, já que geralmente trabalham com valores substancialmente maiores do que os valores trabalhados pelos consumidores. Podemos citar como exemplo o modelo mais recente para realizar transações online, modelo criado pelo Banco Central, o Pix, que se trata de uma nova forma de realizar pagamento, uma forma mais rápida, pelo que tem sido noticiado que fica ao lado de transações como TED e DOC. Utilizar esse serviço permite que as organizações reduzam o tempo para comercializar e os custos globais de desenvolvimento, desdobramento e manutenção associados com suas grandes infraestruturas. Aquisição. Trata-se da aquisição de materiais de manutenção, reparo e operações que são necessários para o funcionamento de uma organização. Não estão relacionados com as principais atividades de negócio de uma empresa, mas são fundamentais para o seu funcionamento. Bens típicos de aquisição incluem materiais de escritório, como papel, caneta, equipamentos, mobília, computadores e peças de reposição. Antes da internet, as empresas faziam isso a partir de catálogos impressos, onde elas consultavam os produtos para a posterior compra. Contudo, atualmente, estes catálogos foram substituídos pelos catálogos eletrônicos, que apresentam informações sobre bens e serviços à venda e oferta através de leilões da internet. Esse tipo de serviço geralmente permite à empresa ter noções sobre preços corretos sobre determinados produtos e, consequentemente,
e escolher os melhores preços. Temos também o atendimento ao cliente, que permite aos clientes ajudarem a si mesmos, combinando a capacidade de comunicação de um sistema tradicional de resposta ao cliente com a riqueza de conteúdo que apenas a web pode oferecer. Como resultado, a realização de negócios por meio da web oferece aos clientes a comodidade que eles querem. Eles podem utilizar serviços alternativos ao atendimento via telefone, como chat, e-mail, ou até mesmo atendimento via bots, através dos chats online ou através de aplicativos de mensagem instantânea, como o WhatsApp. Então, são recursos que, em geral, oferecem mais comodidade ao cliente para realizar suas transações, para sanar suas dúvidas sobre determinado produto, assim como para a concretização de uma determinada compra. O atendimento ao cliente é o processo de negócio em que o contato mais humano ocorre entre um comprador e um vendedor. É importante também que esse segmento ele se preocupe com a defesa do consumidor. Isso geralmente se dá através do conhecimento das organizações sobre se esses consumidores estão ou não familiarizados com suas escolhas digitais e que alguns e-business estão bem cientes dessas vulnerabilidades. Outro ponto também diz respeito ao nível de segurança de suas transações financeiras, que geralmente envolvem a criptografia e certificado de segurança. Há também os intermediários, que são agentes, softwares ou empresas que unem compradores e vendedores que fornecem uma infraestrutura comercial para fortalecer o e-business. Em geral, tratam de plataformas que possuem o foco de reunir pessoas ou entidades que possuem o mesmo interesse, como a reunião de produtores, investidores, distribuidores e compradores de aço de produtos químicos através da web. Medição do sucesso do e-business. A maioria das empresas determina o sucesso do website exclusivamente por meio da medição do volume de tráfego. Ela geralmente monitora a quantidade de pessoas que acessam o site em determinado momento, assim como monitoram e controlam o hardware, o software e a rede que gerencia os seus websites para garantir a qualidade do serviço, para garantir uma maior disponibilidade do serviço. E isso não está errado. Contudo, a melhor maneira de medir o sucesso é medir coisas como receitas geradas pelo tráfego na web, número de novos clientes e redução no atendimento ao consumidor resultantes desse tráfego. Ou seja, a empresa deve unir os seus valores de eficiência com os seus valores de eficácia. Porque um website, por exemplo, ele pode estar tendo muito acesso em um determinado período, mas com a quantidade mínima de vendas, o que não corrobora para o aumento da receita daquele website, daquele business. Então é necessária a adoção de algumas métricas para avaliar de forma real o sucesso do e-business. Uma das métricas utilizadas na publicidade de websites é a interatividade, que ela mede a interação do visitante com o anúncio-alvo. Essas medidas de interação incluem tempo que o visitante passa visualizando o anúncio, o número de páginas visualizadas e até mesmo o número de visitas ao anúncio-alvo. Essas medidas de interatividade são passos gigantescos para os anunciantes, uma vez que os métodos tradicionais de publicidade, como jornais, revistas, rádio, televisão, fornecem poucas maneiras de controle das métricas de eficácia, o que difere das métricas de interatividade, que medem as atividades de consumo real, algo que era impossível no passado, e fornecem aos anunciantes uma alta qualidade de inteligência de negócios. Por meio desses anúncios-alvos que podem ser feitos via Google ou Facebook, por exemplo, os anunciantes conseguem extrair muitas informações sobre os usuários. Não só os anunciantes, mas também a própria ferramenta que está sendo utilizada. Como, por exemplo, o Facebook. Quando você passa um certo tempo visualizando aqueles anúncios do Facebook,
sobre um determinado tema, dependendo do tempo que você passar visualizando aquele anúncio, ou até mesmo você dar uma curtida naquele anúncio, a própria empresa, o Facebook nesse caso, ele vai subentender que você tem interesse naquele assunto e vai passar a disponibilizar mais anúncios do gênero para você. O resultado de qualquer propaganda é a compra. Então, vincular as quantias de compras às visitas ao website ajuda a comunicar o valor do negócio do site. As organizações usam métricas para vincular os números das receitas e de captação de novos clientes aos sites ou banners. Uma outra métrica que pode ser utilizada pelas empresas também é os dados de clickstream, que definem o padrão exato de navegação de um consumidor dentro de um site. Esses dados clickstream podem revelar alguns dados básicos sobre a forma como os consumidores interagem com os sites, como, por exemplo, o número de visualizações de páginas, como, por exemplo, o número de vezes que uma única página foi apresentada ao visitante, o padrão dos sites visitados, o tempo de permanência no site, datas e horas de visitas, número de registros preenchidos a cada 100 visitantes, número de registros abandonados, demografia aos visitantes registrados, número de consumidores com carrinhos de compras, número de carrinhos de compra abandonados. Todas essas informações podem ser utilizadas pelas organizações. Como, por exemplo, você acessou um determinado site, você adicionou um produto da Amazon no carrinho de compras, mas você não efetuou, não concretizou aquela compra. Esses dados do seu acesso, do tempo que você permaneceu na página daquele produto, da adição daquele produto no carrinho de compras, eles podem ser computados pela empresa, nesse caso a Amazon, para lhe enviar e-mail, se você tiver o e-mail cadastrado, enviar o e-mail sobre uma oportunidade de fechar aquele pedido. E assim a empresa resgatar aquela compra que não foi efetuada, corroborando para o aumento do sucesso do negócio. Então essas informações são muito importantes para a aferição desse sucesso. Temos também algumas métricas voltadas para os visitantes, como visitante não identificado. Geralmente se trata de um visitante de um website que ele não possui registro naquele site, que ele não possui cadastro naquele site. Mas através de algumas informações, a empresa ela pode saber sobre a frequência do acesso daquela pessoa não registrada naquele site, através de algumas informações, como por exemplo o IP da pessoa. Há também o visitante único, que já é aquele sujeito que realizou o contato, que realizou uma visita a um determinado website somente uma vez durante um determinado tempo. Essa forma em particular geralmente utiliza recursos de autenticação para reconhecer aquele visitante. Temos também o termo de seção do visitante, que geralmente é o espaço dentro do navegador que permite que as respostas de um visitante sejam rastreadas dentro de cada visita do site. Geralmente esse recurso é feito através de cookie. Há também o visitante monitorado. Esse tipo de visitante ele geralmente possui um cookie instalado em seu dispositivo que permite que o usuário seja controlado por meio de várias visitas em um site. Então, geralmente as empresas elas controlam a frequência com que aquele usuário ele acessa aquele visitante acessa um determinado site através de um cookie instalado no seu próprio navegador de internet. É por isso que esse tipo de recurso, o cookie, ele tem sido bastante utilizado em diversos sites. Eu imagino que vocês devem ter passado por uma experiência recente de acessar um determinado site e ele informar que aquele site ele tem uma política de utilização de cookie. Geralmente essa informação vem através de uma pergunta. E caso você confirme, um cookie é instalado no seu dispositivo e então, toda vez que você acessar aquele site, os administradores serão informados. Há também o visitante identificado. Esse visitante é um visitante que possui cadastro no site. Geralmente é dado através de um cadastro voluntário. E nesse tipo de site, a organização ela tem acesso ao seu nome, ao e-mail, telefone, entre outras informações. Benefícios e desafios do e-business.
A internet está forçando as empresas a redirecionar o foco do seu sistema de informação de dentro para fora. Afinal, o número crescente delas já está utilizando a internet para dinamizar seus processos de negócio, adquirir materiais, vender produtos, automatizar o atendimento ao cliente e criar fluxos de receita. E esse é um canal que, na maioria dos negócios, é fundamental para a continuidade da existência de um determinado negócio. Contudo, embora esses benefícios sejam sedutores, desenvolver, distribuir e gerenciar esses sistemas nem sempre é fácil. Vejamos alguns benefícios do e-business. Ele é altamente acessível, afinal as empresas podem operar 24 horas por dia, durante todo o ano. Possui também uma maior fidelidade do consumidor. Há também melhor conteúdo de informação. Esse item particular se trata principalmente sobre os catálogos de informações sobre os produtos. Hoje esse processo é disponibilizado através dos catálogos eletrônicos, onde as empresas apresentam aos consumidores informações atualizadas em tempo real sobre bens, serviços e preços. Temos também maior conveniência, se tratando principalmente na melhoria da experiência do usuário para realizar seus procedimentos de transações online. Temos um maior alcance global, afinal pequenas e grandes empresas podem atingir novos mercados nacionais e internacionais. Há também a redução de custos. Afinal, os custos através da internet costumam ser menores que os custos transacionais no negócio. Mas também temos os desafios do e-business, como a proteção aos consumidores, conforme já mencionado. Estes devem ser protegidos de invasão à privacidade e fraude na internet. Este item depende de fatores internos, mas principalmente dos fatores externos, que em geral estão ligados aos conceitos relacionados à segurança da informação. Um outro desafio é o alcance de sistemas existentes. Afinal, é importante que os sistemas de e-business integrem os sistemas existentes na empresa. Dessa forma, caso esse desafio seja superado, é evitada a duplicação de funcionalidades e ainda a manutenção da usabilidade, o desempenho e a confiabilidade do conjunto de sistemas. Aumento da responsabilidade. O e-business expõe os fornecedores a responsabilidades desconhecidas porque a lei do comércio da internet é vaga e difere de país para país. Este item em particular levanta várias questões éticas, sociais e políticas, como roubo de identidade e manipulação de informações. Mais uma vez, também voltado para os conceitos relacionados à segurança da informação. Fornecimento de segurança. As empresas devem proteger seus ativos contra o uso impróprio, acidental ou malicioso. Em geral, as informações do consumidor precisam ser protegidas do uso impróprio, interno ou externo. Afinal, estas informações também podem ser consideradas como ativos da empresa. Isso geralmente está atrelado a diversos conceitos, como, por exemplo, o uso da internet para fins de marketing. Afinal, esta é a razão que muitos consumidores não têm total confiança no uso da internet para realizar compras. A adesão às regras de tributação. A internet não está sujeita ao mesmo nível de tributação das empresas tradicionais. Tendências do e-business. E-government e e-commerce. O termo e-government, ou governo eletrônico, ainda chamado de e-gov, envolve o uso de estratégias para transformar os governos por meio de melhoria da prestação de serviços e da qualidade da interação cidadão-consumidor. Então, são os canais do governo através do acesso à internet e faz uso também do modelo do e-business para fornecer serviços à população, através do modelo de consumidor-governo, C2G, governo-empresa, G2B, governo-consumidor, G2C e ainda de governo para governo. O primeiro, o C2G, ele aplica-se a sistemas em que o consumidor ele interage com o governo. Como, por exemplo, podemos incluir nesse processo aí o sistema de eleições, quando os cidadãos votam para escolher seus representantes através das urnas eletrônicas. Temos ainda o G2B. Esse modelo ele inclui a interação do governo com as empresas, seja através de aquisição de bens e serviços de fornecedores, seja quanto a informações legais, tramitadas de forma eletrônica.
Podemos ter como exemplo aí aqueles pregões eletrônicos online, onde empresas concorrem a determinados serviços que em geral são terceirizados pelo governo. Já o G2C, os governos lidam com consumidores eletronicamente, fornecendo-lhes informações atualizadas, onde os consumidores podem ter informações sobre passaportes, assim como licenças de motoristas em determinados sites e assim por diante. Já o G2G, ele se trata sobre relacionamento eletronicamente entre governos, de país para país, assim como também de estado para país. O e-commerce, ele trata sobre o comércio via dispositivos móveis. Através dele é permitido realizar compras de bens e serviços por meio de um dispositivo habilitado com internet sem fio. Hoje, o principal dispositivo nesse segmento é o smartphone. Então, se trata sobre a realização do comércio eletrônico através de aparelhos celulares, o que permite maior mobilidade para o usuário. Em geral, as propagandas voltadas para esse segmento levam em consideração suas características, como, por exemplo, o uso de redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas. É isso, pessoal. Qualquer dúvida, me procurem.